O mistério do véu rasgado. Entenda o significado espiritual para nossas vidas. Fica por aí que o estudo hoje vai emocionar você. Hilber, seja bem-vindo, meu parceiro. Eu acho que esse estudo vai emocionar as pessoas, porque esse estudo mexeu comigo. Uma passagem tão simples, mas com contexto incrível, né? Sim, realmente. O evangelho tem isso, né? A gente olha umas passagens simples, como, por exemplo, Jesus chorou. E quando a gente entende que é um Deus chorando, e também o véu rasgou, coisas simples, mas que com o evangelho nos impacta de uma forma surpreendente. Maravilha. Meu irmão, só dizendo para você que lá no nosso site você pode fazer curso gratuito, tá bom? A gente ensina boa teologia gratuita. Lá no nosso site também tem mais de 160 e-books para você poder pegar e-books gratuitos, como que eu vou deixar na descrição desse vídeo sobre o mistério do véu rasgado. Todo o nosso material é gratuito. O Ministério do Papo com Deus é um projeto evangelístico que visa servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo, amém? Então nosso material é gratuito, ou seja, quando você estuda, a gente paga para você estudar. Bora para cá então. Olha, esse e-book tá incrível. E eu quero começar falando para você que esse texto base, ele tá lá em Mateus 27, do 45 ao 56. Paulo vai explicar um pouco sobre o mistério do véu rasgado. Você sabe que o véu rasgado separou o local santo do santíssimo. Se você não sabe o que é isso, eu vou pedir pro Uber deixar um card aqui em cima para você estudar o tabernáculo de Moisés. São 4 vídeos, você faz ali cada vídeo de 15 minutos, você vai entender se você é templo do Espírito Santo, como você dá manutenção nesse tabernáculo, e como eles cuidavam do tabernáculo de Moisés. Então, por que ele lavava a mão, por que eles lavavam os pés, por que acendia a menorá, o que era o pão sem fermento, o altar de sacrifício, todos esses simbolismos lá aponta para nós hoje, para nosso trabalho de sacerdote. Paulo fala em Hebreus 10, do 19 ao 20, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, a sua carne, ou seja, o véu ali que fazia a separação é a carne de Cristo. Se você está em Cristo, então você não tem mais esse véu, ok? Porque o sangue de Cristo nos aproxima do Senhor Jesus Cristo. Então você já deve ter ouvido que Jesus foi quem possibilitou o nosso acesso ao local santíssimo. Isso porque o tabernáculo de Moisés existia um véu, um tecido grande, irmãos, que separava o santo do santíssimo. Eram 2 locais, tá? Como 2 salas. E somente o sumo sacerdote é quem entrava no local santíssimo uma vez por ano para oferecer sacrifícios para perdão de pecado do povo. Mas Jesus, por sua carne e seu sangue, nos aproximou de Deus e hoje podemos ter acesso ao Pai. Esse é o contexto mais singular que você já ouviu falar. O que nós queremos te dar é um contexto mais profundo, um contexto profético. É claro que o véu rasgado, agora não existe mais separação até Deus. Se eu estou em Cristo, então não existe mais separação entre homem e Deus. E por que eu estou falando isso, eu estou em Cristo? Porque muitas pessoas você vai conversar com elas, ela fala assim, eu acredito em Deus, eu oro a Deus. Só que ele não vive a vida do Filho de Deus. Se ele não vive a vida do Filho de Deus, logo quem vive é ele. E se ele está vivo, irmãos, então não tem evangelho para ele. Para a gente ir para Deus, o que a gente precisa fazer? Morrer. Primeira coisa quando você entrar no tabernáculo de Moisés é passar pelo altar de sacrifício, símbolo que você tem que morrer. Eu só estou em Cristo se eu estou morto. Se eu estou vivo espiritualmente, então eu não estou em Cristo. Por isso que eu sempre falo isso nos estudos, né? Não existe graça sem cruz. Eu tenho que olhar para a cruz todos os dias e falar assim, eu tô lá. Se eu tô lá crucificado, então eu estou em Cristo. Se por algum momento do meu dia eu não estou lá, então eu não estou em Cristo. Claro que Deus é suficiente para me salvar, mesmo que eu tenha cometido um pecado, ou um pecado pequeno, etc. O sangue de Cristo me abraça, me livra de todo o mal. Mas eu preciso saber que eu preciso me negar todos os dias, me arrepender todos os dias, mudar de vida, posição, mudar de comportamento todos os dias. Isso é estar em Cristo, ok? Então isso é não ter um véu sobre nós e o nosso Pai. Você pode orar que Deus vai te ouvir. Agora, aquelas pessoas que não estão em Cristo, nem cristã, nem congrega, vamos dizer assim, nem tem amor ao próximo, nem cumpre, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, só de fala, né, aquele cara que não tem obras, como o Tiago fala, né, me mostra a tua fé que eu te mostro minhas obras, ou seja, é um cara, uma árvore sem frutos, viu, Uber? A árvore que não dá fruto e fala que tá dando fruto, você olha e você não vê, e ele fala, não, eu oro a Deus, não, eu acredito em Deus, não, eu estou em Deus. Então, as orações desse cara muito provavelmente não estão sendo ouvidas, tá bom?
Essa é a separação do véu que você já conhece. Nós queremos colocar agora o significado para você espiritual. E aí eu quero mostrar uma tradição que existe no povo judeu até os dias de hoje. Judeus rasgavam sua roupa em símbolo de desespero, sofrimento, humilhação, indignação ou luto na morte dos seus filhos, de algum parente. Então existe até os dias de hoje uma tradição judaica nos funerais, quando eles perdem os seus filhos. Primeiro eles fazem orações fúnebres que são citadas, né, geralmente em hebraico, e em seguida 7 parentes enlutados rasgam um pedaço da sua própria roupa, fazendo alusão a um coração dilacerado. Então até os dias de hoje, se eles vão num velório, por exemplo, de um pai que perdeu um filho, eles rasgam uma parte do seu corpo, eles citam ali, né, algumas orações em hebraico, e 7 deles rasgam um pedaço da sua roupa, símbolo de que o coração deles está sendo rasgado. Olha só, o véu se rasgou, nós já vamos chegar lá. Então, veja que da onde se originou essa tradição. Aí, Rúben rasgou as suas vestes quando descobriu o seu plano de livrar o seu irmão José não tinha dado certo. Então, visto que José havia sido vendido como escravo. Quando o irmão Rúben descobre que o seu irmão José tinha sido vendido para o Egito como escravo, ele rasga as suas vestes. O pai dele, né, Jacó, ele rasgou as suas vestes, ou seja, a sua capa, quando ele achou que José tinha sido devorado por um animal. Você lembra disso que seus irmãos atentaram contra a vida de José? É aí que eles fazem. Eles vão lá, vende José como escravo para o Egito e depois conta para o pai que o irmão tinha sido morto por um animal selvagem. E o que acontece em Gênesis 37:18? Jó rasgou a sua túnica quando lhe disseram que seu filho tinha morrido. Você também vai ver Jó rasgando as suas vestes quando seus filhos morrem. Davi também rasgou as suas vestes em sinônimo de tristeza. Está aqui em 2 Samuel. Eu não vou citar os versos todos. Você vai ver diversas vezes na Bíblia pessoas rasgando as suas vestes em símbolo de tristeza, profunda depressão, humilhação, indignação e uma série de coisas. Então o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é o seguinte. Você pode entender agora o significado do véu rasgado. Deus tinha no templo, né, o templo lá de Salomão, que tinha sido construído, ele era um símbolo da morada, um símbolo das vestimentas de Deus, porque Deus é um ser espiritual. Então, quando o seu filho morre na cruz, Jesus Cristo, Deus rasga a sua roupa, ou seja, o véu que separava o lugar santo do santíssimo. Deus rasgou as suas vestes em símbolo de tristeza. Deus mata o seu próprio filho para que agora não haja mais separação e nós possamos entrar na sua presença. Hilber, incrível isso, né? Deus rasgou a sua própria veste, né, em símbolo de indignação quando seu filho morre naquela cruz. Já era uma tradição, né, dos hebreus, e Jesus, Deus como um símbolo, ele rasga de cima a baixo, como se Deus tivesse rasgado a sua roupa, né? Pá, meu filho morreu nesse momento. Por isso, Hilber, que é tão importante para a gente não desprezar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e não sermos tão obstinados ao pecado, porque tem muita gente que fala que está na graça, recebe Jesus e não deixa o Egito para trás. Egito é sinônimo de escravidão, né? Quando Deus fala assim, ó, eu quero que meu povo vá oferecer sacrifício para mim no deserto. O faraó fala assim, não, vai lá no deserto, oferece sacrifício, depois vocês voltam para cá. Deixa as crianças com a gente. O que Deus fala? Não vai ficar ninguém no Egito. Então, quando o povo sai do Egito, é um símbolo que o povo saiu da escravidão. O que nós devemos fazer hoje? Sair da escravidão do pecado. Saímos do mundo, precisamos tirar todas as coisas que eram do mundo, que nos impulsiona a pecar, Hilber. Não podemos ter mais, vamos dizer assim, nenhum tipo de concessão com o pecado. Saímos do Egito, abandonamos o Egito, morremos para nós mesmos, vivemos para Cristo, não desprezamos o sacrifício de um Pai chamado Deus Todo-Poderoso, que rasga suas vestes quando o seu filho morre na cruz, certo? Certo, então a gente consegue perceber aí que o cristianismo, diferente de outras religiões pagãs que tem ali naquele contexto, você tem um Deus que sofre e que entende o sofrimento humano. Ou seja, um Deus que ele responde aos sentimentos humanos, ou seja, ele sabe, ele consegue notar os sentimentos humanos. Não é um Deus totalmente distante, como era, por exemplo, Zeus, que ele tinha vontades próprias. Mas você tem um Deus que ele entende o sofrimento humano e que ele faz um plano de redenção. Esse Deus se encarna, ele sofre como um humano, ele se esvazia de si mesmo para ele restaurar todas as coisas e mostrar o seu amor. Mostrar que por ele, nós somos merecedores da vida eterna. E aí as pessoas da hipergraça anulam também um pouco isso, de não entender que a gente tem que caminhar junto com esse sacrifício. Caminhar junto com esse sacrifício como? Observando as leis morais e nos preservando em santificação com Deus. Então nós temos um Deus cristão que chora, um Deus cristão que rasga suas vestes
porque é um Deus que entende o sofrimento humano e que ele é amoroso e que ele não quer que nenhum ser humano pereça. Maravilha, maravilha. Lindo, né? Lindo, irmãos. E agora, finalizando com vocês aqui embaixo, olha só. Arrependimento sincero é o rasgar de coração. Olha só em Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande benignidade, e se arrepende do mal. Deus está chamando através do profeta a nação de Israel a se arrepender, não rasgar suas vestes, mas agora rasgar o seu coração. Então, olha só, é claro que o ato de rasgar a sua própria roupa só tinha um valor para Deus se o sentimento da pessoa fosse sincero. É por isso que o Senhor disse que o seu povo deveria rasgar o coração e não as vestes e retornar a ele. Então, o que a gente quer refletir com vocês hoje, irmãos, é que esse estudo mostre pra gente o verdadeiro significado da santificação, que é o arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento? Rasgar o nosso coração na presença de Deus. Eu não sei se você tem percebido, mas o Espírito Santo tem levado a gente a construir estudos falando de santidade. Se você pegar quase todos os estudos nossos, a gente falou até do santo e profano, a gente falou de santidade, a gente falou transição geracional, falamos de santidade. Tudo que a gente falou que parecia que não ia falar de santidade, a gente falou de santidade. Irmãos, santidade, como é que eu consigo servir a um Deus, estar na presença de um Deus, se eu não for santo? O Deus que é santo não tolera pecado no seu meio. Para o sumo sacerdote entrar lá no Santos do Santo, ele podia entrar uma vez só por ano. Olha só, uma vez só por ano. Ele lavava os pés, lavava as mãos. Nele não podia haver pecado nenhum, senão ele era fulminado, morria imediatamente, instantaneamente. E hoje em dia as pessoas colocam para você que fique tranquilo, né? É apenas um processo. A santificação é um processo. Sim, nós cremos que é um processo, mas o chamado ao arrependimento é diário. A gente não deve pecar e não ter remorso dos nossos pecados, não ter compaixão, como é que eu posso dizer? Arrependimento dos nossos pecados. Precisamos rasgar o nosso coração todos os dias. E às vezes quando eu estou na presença do Senhor, eu rasgo meu coração, sabe? Quando eu vou orar para Deus por uma cura, por alguma coisa, a gente acaba falando, hoje eu rasguei o coração na presença de Deus. Ontem eu estava orando no quarto e a Vanessa entrou e eu estava em súplica no quarto, né? Eu falei para ela, nossa, eu rasguei o coração na presença de Deus, né? E ela percebeu, né? Porque às vezes eu estou no íntimo lá e ela acaba entrando no quarto para pegar um cobertor, alguma coisa. Então, assim, Deus quer exatamente o quê? Que a gente rasgue o nosso coração. Eu coloquei aqui nessa imagem, cara, essa imagem já fala tudo, né? Tem um cara aqui, ó, rasgando o coração na presença de Deus. Tá vendo? O véu rasgado aqui. Então eu deixei os dois de fundo, porque esse é o significado desse estudo hoje. Deus traz Joel ali no finalzinho já do Antigo Testamento para mostrar que Deus não quer mais que você fique rasgando sua roupa, jogando pó na cabeça. Esse era um símbolo para aquela época. Já existia muito teatro em cima disso. Deus falou, quero que vocês rasguem o coração. Assim como a circuncisão era na carne, Paulo também vai falar que agora a circuncisão é no coração do homem. Então, o arrependimento, né, o morrer para o mundo e nascer para Cristo é espiritual. E Deus tem chamado a gente ultimamente para fazer estudos sobre santificação, santidade. Eu estou lendo uma série de livros sobre santificação, santidade, sobre oração. Não é à toa que Deus tem nos balizado para esse tempo, porque a igreja verdadeira de Cristo, os remanescentes do Senhor estão preocupados sim com santidade. Isso não é religiosidade, irmãos. Muito tem se falado nos nossos dias, e eu falei para o Wilber, em dezembro nós começamos um processo de santificação, né, Wilber? Dezembro de 2021, nós começamos um processo, cara, a gente precisa santificar mais ainda, e eu falei, como ser santo e não ser legalista? Porque hoje você vai na igreja, os pastores pregam, isso é legalismo, se você deixa de fazer isso, ou se você deixa de fazer aquilo, isso pode ser religiosidade. Então, às vezes inculca na cabeça das pessoas que tentar ser separado é ser religioso. Isso é um grande problema para os nossos dias, né, Hilber? Sim, sim. Isso é um grande problema e um grandíssimo problema. Porque nós vamos perceber que, como o Max falou, o que nos separa da presença de Deus é o pecado, né? Então, quando a gente vai lá para Gênesis, você tem ali uma figura de um templo, que é um jardim. Você tem ali Adão, que ele tem o cargo, o ofício de cuidar desse templo, ou seja, como um sacerdote cuida do tabernáculo, Adão cuidava do jardim. E ao pecar, você vê que Adão, ele sai desse jardim e ele sai dessa presença que encontrava com ele todo dia ali na viração do dia, né? E você tem ali um querubim com espadas de fogo que faz essa separação da árvore da vida. E aí a gente já consegue ver um pouco o véu
que vai ter posteriormente no tabernáculo, que faz a separação da Arca da Aliança, que é a presença de Deus. O interessante, o incrível disso é que, quando a igreja estiver santificada, ressurreta com Cristo, você vai perceber a nova Jerusalém, que tem essa mesma árvore da vida, mas agora não tem mais esses querubins separando a igreja da presença do Senhor, porque a igreja está totalmente santa, ou seja, não vai ter mais esse pecado que faz essa separação. Então as pessoas nos chamam de legalistas, mas na medida que a gente vive uma vida de pecado, nós estamos nos afastando de Deus, nós estamos colocando ali como se nós estivéssemos costurando um véu de novo e não conseguimos mais nos achegar a Deus, porque ele foge da presença do pecado, né? Amém. E ó, nós olhamos lá no Apocalipse, as duas testemunhas estão vestidas de pano de saco, símbolo de humilhação, humildade. Elas vão novamente se humilhar na última hora, se santificar para alcançar o dia da sua expiação. Então, irmãos, vivamos a partir de hoje um coração sincero na presença de Deus, sabe? Sem reservas, verdadeiramente um coração rasgado, para que não exista nenhum tipo de pecado oculto ou nenhum tipo de vivência que a gente esconda não só dos homens, mas como de Deus. Vivamos uma vida transparente, um coração que é puro, sincero, como o salmista diz, se sacrifício o Senhor quisesse, eu teria oferecido, mas o verdadeiro sacrifício que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado na sua presença. Vamos santificar hoje, para que a gente possa andar com o nosso Deus que é santo e sejamos santos assim como ele é santo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Na descrição aqui, você pode pegar esse e-book lá no nosso site, tem mais de 160 e-books, está aqui, ó, passando aqui nos letreiros, como você faz para acessar nosso site, tem mais de 17 cursos lá para você também certificar, e tem certificado, né, e avaliação gratuito também. Todo o nosso trabalho é gratuito. Se você tem gostado do nosso trabalho, considere se tornar um gerente do Papo com Deus. Lá no nosso site você tem papocodeus.com.br/gerentes, você pode apoiar esse trabalho aqui também. Aqui embaixo tem nossa conta do Pix. Se você quiser andar com a gente mês a mês, torne-se um gerente do Papo com Deus, da forma que você puder, com o valor que você puder, e vamos abençoar outras pessoas. Nós fazemos anúncios para sair em outros países, para edificar outras pessoas também. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.